Queria dar um bom dia para o Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Marco, Paulo, Gustavo, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar... Gustavo, você tem uma pergunta para o Bernardo? Tem algumas. Primeiro, agradecer o trabalho dele. Eu e minha esposa somos alunos dele, vários cursos. O Bernardo tem um trabalho fantástico. E já te perguntar de saída, assim, Bernardo, se tu percebe, né, que é óbvio que tu percebe, mas como tu enxerga essa perseguição que tem acontecido, não só aqui no Brasil, né? A gente tem visto uma perseguição ao cristianismo, sobretudo aos católicos, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é uma perseguição institucionalizada também. Como é que tu enxerga essa nova onda de perseguição ao cristianismo e ao catolicismo aqui no Brasil? Bom, primeiro, Gustavo, ela é a própria constituição do cristianismo. Ou seja, ser perseguido é ser cristão. Se você não está sendo perseguido de alguma maneira, você não está sendo cristão na sua maneira total. Porque Jesus Cristo diz que se ele mesmo foi perseguido, aqueles que o seguem o seriam também. E essa é uma das marcas daqueles que o seguem. Então, se a sua vida como cristão está muito tranquila, pode saber que você está fazendo alguma coisa de errado. O primeiro ponto é esse. Ou seja, ser perseguido para nós não é um problema, é uma marca que atesta a nossa fidelidade àquilo que nosso Senhor ensinou. Tá? Então dizer assim, a perseguição é um problema? Bom, ela é um problema, claro, porque ela toca nos nossos instintos naturais mais elementares, como o instinto de sobrevivência, como o instinto de agregação, proteção, salvaguarda da vida, etc. Mas nós não olhamos para as coisas terrenas apenas, mas nós contemplamos a eternidade, ou pelo menos deveríamos contemplar a eternidade em cada momento. Né? Como disse aquele escritor que eu gosto muito, o francês Michel Houellebecq, né, cada instante está grávido da eternidade. Né? Então nós não podemos perder isso de vista. Agora, falando da perseguição aos cristãos de fato que está acontecendo, ela acontece, bom, já há bastante tempo. Ou seja, aqui no Brasil nós nunca deixamos mais ou menos de ser perseguidos, desde a época do Império e na República também. Né? Por exemplo, eu imagino que a gente vai tocar no assunto do padre Zé Eduardo, Frei Gilson, etc. Eu estava relendo como se chama aquilo? O acordo do Brasil com a Santa Sé, que aconteceu em 2009 e foi promulgado em fevereiro de 2010. E nesse artigo está escrito que a propriedade da Igreja Católica aqui no Brasil, que é juridicamente já reconhecida, ela não é uma propriedade absoluta, mas ela está sujeita a ser desapropriada em função da função social da propriedade. Então, se você for ler o artigo lá que fala sobre questões da propriedade da igreja, fala que sim, a igreja tem propriedade e tudo, excluindo necessidades de função social, quais sejam, ninguém sabe. Né? Mas o governo, a seu dispor, pode fazê-lo. Né? Como, por exemplo, já foi feito na época da Revolução Francesa, em que eles desapropriaram todos os bens da igreja. Agora, uma coisa o professor Olavo Gustavo sempre dizia, ele com muita razão falava, que toda a perseguição física que existe contra os cristãos, como por exemplo na Nigéria, Coreia do Norte, China, Nicarágua, Venezuela, etc., essas perseguições concretas, como ocorre hoje na Inglaterra, né, em que aquela senhora, esqueci o nome, Vaughan, o sobrenome Vaughan, foi presa por rezar em silêncio na frente de uma clínica de aborto. Essas perseguições físicas e concretas que existem, elas acontecem sempre depois de uma longa perseguição cultural e de um ostracismo cultural que existe, em que se descredita publicamente, culturalmente, o cristianismo, vai se banindo do espaço público a sua respeitabilidade, se iguala o cristianismo a qualquer outra religião nascida ontem, tipo candomblé, Umbanda, que nasceu no século XIX, século XX, aliás, e então começa-se a tratar essa religião, às vezes, como ficção, ou simplesmente uma coisa cultural muito sem valor, cuja perseguição vai ser até benéfica, porque essas pessoas são preconceituosas, patriarcalistas, são danosas, às vezes, para o meio ambiente, por causa de suas atitudes XPTO, e até podem ser uma ameaça ao próprio Estado Democrático de Direito. Então, assim, no Brasil, tudo bem que o STF agora decidiu que pode ter símbolo religioso nos locais públicos, mas, bom, isso está na Constituição. Eles não fizeram mais do que o dever deles. Só que o tipo de perseguição que a gente vem sofrendo, como, por exemplo, essas perseguições ao Padre Zé e ao Frei Gilson, e depois teve, acho que, pastores também que foram presos nesse 8 de janeiro, simplesmente, para mim, assim, demonstram que não existe mais nenhuma
nenhuma barreira. Se eles quiserem deflagrar mesmo uma perseguição física ao cristianismo no Brasil, eles vão ter oposição apenas do grito. Mas quem grita já perdeu. Então, assim, nós não teremos auxílio de ninguém, porque nós já vimos que as nossas Forças Armadas parece que não estão muito a serviço do povo em função do que já fizeram. Paulão, desculpa. Você falou alguma coisa, Gustavo? Estava mutado. Não, é isso. Agradecer, é isso mesmo. A perseguição faz parte da nossa história, só que agora ela ganhou requintes institucionalizados. Né? E tá virando lei aos poucos no Brasil, né? A diferença é que, ao invés de passar pelo Congresso, é o Supremo que está fazendo institucionalizando. Você quer ver uma coisa, Marco? Eu voltei na sexta-feira agora de uma peregrinação na França com a minha esposa, e aí nós estávamos na colina de Montmartre, em Paris, local que nasceu a fé católica em Paris, e no anos 250, com a decapitação do bispo Saint-Denis. E estávamos na principal igreja ali desse monte, que é a Sacré-Cœur, né, que é a Igreja do Sagrado Coração, erigida ali no século XIX. Nós estávamos com um padre e tudo mais lá dentro, e nós vimos um casal, não, a dupla de homossexuais na fila para entrar na igreja. Eu falei, bom, isso é problema deles, né? O problema é que cada vez que o padre se virava para trás para conversar com alguém, e eles viam que o padre se virava para eles se beijavam. Isso na fila para entrar. Quando nós entramos, eles começaram a se beijar dentro da igreja. Bom, você pode imaginar, como todos os católicos ali dentro, que estava tendo inclusive uma adoração eucarística, ficaram chocados com tudo aquilo. Mas todo mundo ficou, literalmente, com muito medo. Por quê? E eram brasileiros, inclusive. Se você grita ou vai lá e tira o cara e manda ele parar, etc e tal, o que pode configurar isso? Homofobia. O que aconteceu? Graças a Deus teve um segurança iluminado que com muito jeito foi lá e pediu para eles se retirarem do templo. Mas o crime de homofobia no Brasil, ele se justapõe exatamente ao direito de preservação do culto religioso e dos símbolos religiosos. Agora, se um transexual ou qualquer outro pessoal desse movimento do alfabeto entra numa igreja e começa a se beijar e a gente tira eles de lá ou pede para que eles pararem, isso... eles vão estar fazendo violação de culto religioso, né? Vão estar impedindo o nosso culto, ou a gente vai estar cometendo ato de homofobia. Pergunta, perante a pressão e o estado cultural do Brasil, qual dos dois crimes vai prevalecer? Uhum. Pois é. E eu queria... Paulo, você tem uma pergunta para o Bernardo? Claro. Bernardão, primeiro, prazer imenso estar contigo aqui. Meu irmãozão aí, Bernardo Kister. Eu acho uma sacanagem o que eles estão fazendo com o Bernardo aqui no chat. Hoje eu tô de olho no chat. O que eles estão dizendo? Eu não consigo ver o chat aqui. Eu adoro o Adriles de novo, vou reiterar isso, é meu amigo. Uhum. Eles falaram que o Adriles tomou banho e fez a barba. Pô, pessoal, não exagera, eu sou muito mais bonito, tem a dó de mim. E falo muito mais grosso. Bernardo, você estava comentando sobre o Frei Gilson e o padre José Eduardo, né? E eu acho que a gente pode colocar nesse bojo também aí o padre Paulo Ricardo e alguns outros padres, né? Que não são tão midiáticos, mas que estão sofrendo perseguição, tanto da justiça quanto de bispos e cardeais brasileiros. A gente sabe que esse problema é muito sério. Né? O padre Fábio Fernandes é um exemplo aqui em São Paulo também, que inclusive o Centro Dom Bosco no ano passado trouxe à tona, inclusive eu frequentava a paróquia dele e tudo mais. E o que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes a gente acha que o problema nasce aqui dentro do Brasil e muitas vezes ele vem de fora, né, Bernardo? Porque o que me chamou a atenção? O indiciamento ao padre José Eduardo. Quem conhece o padre José Eduardo, já foi na paróquia dele ali na cidade de Osasco, sabe que ele lota. É extremamente importante um trabalho de apostolado que ele faz na internet e tudo mais. Frei Gilson, acho que a gente não precisa nem dizer nada. E olha só, a gente está falando aqui de uma vertente carismática da Igreja Católica, uma mais tradismática, né? Nós temos várias vertentes que estão sendo perseguidas. E quando nós temos aí os valores católicos sendo colocados e que isso muda a política também. E isso é um problema. Nós vimos agora o governo britânico, por exemplo, falar, olha, se você lê Tolkien, em 1984 você vira um extremista de direita.
e tem ligações, principalmente Tolkien, com a questão católica. E quando a gente vai olhar nos Estados Unidos, na administração Biden, nós vimos que o FBI, tá, a mando da cúpula do Partido Democrata, né, que estava administrando ali está administrando até o dia 20 de novembro, estava fazendo janeiro, 20 de janeiro. 20 de janeiro, obrigado. Estava fazendo uma listagem de todos os católicos que frequentam a missa de São Pio V, né, que aqui comumente chamamos no Brasil da missa tridentina. E eles eram possíveis extremistas que atacariam o Estado democrático de direito. O FBI estava listando pessoas que iam à missa tridentina, tradicionalistas católicos. Bom, e aí, Bernardo, o que você pode falar para a gente sobre isso, né, meu caro? Sem contar a questão da Nicarágua, né? Acho que não precisamos entrar nesse ponto também, né? Veja, é só o caso desses requintes institucionais de perseguição, como foi dito aqui pelo Gustavo. Ou seja, a situação dessa do FBI, para mim, foi muito curiosa, né? Eu fiquei pensando que esses caras nunca foram numa missa tridentina, né? Ou missa de São Pio V, como queira, né? Para ver... assim, o tipo de pessoa que frequenta, assim, nego com família numerosa, 7, 8 filhos, né? Um bando de jovem, né? Normalmente muito tímido, muito centrado, muito que cuida muito da sua vida, e eles não sinceramente não estão vendo, né, a realidade como ela se apresenta, mas essa a gente sabe que não é preocupação, né? Agora, veja, eu não posso deixar de fazer esse apontamento, Paulo, e você vai saber disso melhor do que eu, de que o FBI já não mais representa aquilo que ele institucionalmente deveria representar, né? Ou seja, o FBI está a serviço já há um bom tempo do Partido das Sombras, né? Você escreveu muito sobre isso, sabe disso tão bem quanto eu, né? Que o FBI já está instrumentalizado há muito tempo, inclusive apareceu bastante aquelas suspeitas a respeito do trabalho do FBI no 6 de janeiro dos Estados Unidos e outras ações correlatas. Então, me parece que possa haver, quem sabe, vamos supor, né, uma teoria da conspiração, né? Eu costumo dizer que a diferença entre teoria da conspiração e realidade são apenas 6 meses, né? E que esteja o FBI infiltrado de ex-agentes da KGB ou da FSB, né? Como aconteceu e acontece com a CIA já há muito tempo, quase desde o seu início, infiltrado por esse tipo de agente, que estão interessados em acabar com a igreja, principalmente com esse tipo de católico, porque são aqueles que preservam, buscam ao máximo preservar com fidelidade o ensinamento, a liturgia, a fé da igreja. Agora, em relação ao padre Zé Eduardo e ao Frei Gilson, especificamente, né, para mim uma das coisas que mais assustou foi, mais, né, desses casos, a completa ausência de provas. Diz que o padre Zé Eduardo fazia parte do núcleo jurídico, mas não se mostrou nenhum, como se diz, nenhuma qualidade, né, jurídica que o padre José Eduardo poderia ter para assessorar juridicamente uma tal de minuta do golpe, que nós sabemos que também é uma coisa bem ausente na realidade também. Então, que qualidades jurídicas o padre Zé tem? O padre Zé Eduardo, ele é formado em professor de teologia moral e é um pároco, né? Então não tem conhecimento jurídico nenhum. O Frei Gilson, muito menos. O Frei Gilson é mais novo que eu, entendeu? O Frei Gilson, ele é apenas, né? Apenas não, né? Um grande sacerdote que evangeliza as pessoas, né? Simples assim. O que o padre Zé Eduardo faz há muitos anos, eu conheço há muito tempo, há 10 anos mais ou menos eu conheço o padre Zé Eduardo, ele tem um trabalho em defesa da vida, contra a cultura da morte, muito, muito antigo, em que ele visitava os gabinetes dos deputados, dos senadores, etc., para ajudar a conscientizar sobre problemas de ideologia de gênero nos planos educacionais, nas leis, o problema do aborto, ou de projetos que poderiam facilitar o avanço da agenda abortista no Brasil, etc. E ele fazia esse trabalho de gabinete a gabinete e também dando direção espiritual e confessando deputados, senadores, assessores, etc. e tal, que trabalham nos poderes lá em Brasília. Ele, por exemplo, aconselhava, né, pelo menos assim, dirigir espiritualmente na medida do possível, até o Rodrigo Maia. Na época que ele estava presidente da Câmara. Veja, claro que isso não tem questões partidárias, era uma escolha do Rodrigo Maia, o pai estava lá, ele ajudava, ainda que ele morasse em Osasco, ele frequentemente estava lá. E ele fazia o mesmo contra as pessoas, como também
parece que fazia, como indicou a polícia, também com o Bolsonaro e outras pessoas próximas a ele. Agora, o mais grave de tudo isso é que, quando eles pegaram o celular do padre Zé Eduardo, isso para mim tem que ser repetido e dito sempre, eles quebraram o sigilo sacerdotal, que é uma das coisas mais protegidas e sagradas da Igreja Católica. Gente, não sei, assim, é um dos delitos mais graves em todos o Código de Direito Canônico da Igreja, que é a nossa Constituição Civil, Direito Criminal, Código de Processo Penal, tudo junto, né? É uma das violações mais terríveis. Para vocês terem uma ideia, o padre, ele não pode, obviamente, contar a ninguém o que é ouvido na confissão, hipótese alguma, não há caso de exceção. Nada, nada. E segundo, ele não pode sequer se servir das informações que ele ouve na confissão para agir. Então, com base no que ele ouve na confissão, ele não pode fazer nada. Ou seja, o que é ouvido ali, morre ali. Sim. E se ele fizer isso, ele sofre penas que só o Papa pode perdoar. É um troço muito grave. Aí vem a Polícia Federal, simplesmente pega o celular dele, que hoje, vamos dizer, é uma espécie de confessionário digital, né? E destroça e viola aquilo, faz operação de phishing, violando o artigo 13, olha o número, né? O artigo 13 do Acordo Brasil-Santa Sé, que diz expressamente, eu até peguei aqui para ler para vocês, ó. O decreto diz assim, artigo 13, é garantido o segredo de ofício sacerdotal, especialmente o da confissão sacramental. Não tem exceção. E tem uma coisa que às vezes quem não é católico, acho que vale a explicação aqui, né, Bernardo? Que é o seguinte, o padre, ele também faz acompanhamento espiritual. Claro, quando a pessoa leva uma questão para confissão, tem esse sigilo absurdo, mas existe uma extensão do acompanhamento espiritual que às vezes o padre faz hoje pelo WhatsApp, trocando um áudio, aconselhando. Eu fazia com ele, pô, de vez em quando perguntava uma coisa pessoal. Agora, então assim, isso está quebrando o sigilo da privacidade de centenas de pessoas, inclusive de políticos, como, por exemplo, o próprio Rodrigo Maia, né? Então, assim, é crime atrás de crime, é erro atrás de erro. Eu queria fazer uma pergunta para o Bernardo, mais no tom de crítica a pelo menos a estrutura da Igreja Católica aqui no Brasil com relação ao judiciário. Eu já critico todo mundo que não fala, eu acho que, assim, você está numa ditadura, você tem o dever de falar que existe um Supremo Tribunal Federal corrupto, golpista, criminoso, cheio de problemas que precisam ser resolvidos, a gente tem que tirar vários ministros de lá de dentro, tem que parar de tratar isso daí como tabu. E eu sei que dentro da Igreja Católica tem uma infiltração gigantesca, o Bernardo é mestre nisso, ele tem um documentário maravilhoso sobre isso, né? Eles estão entre nós, não é esse o nome, Bernardo? Eles estão no meio de nós. Eles estão no meio de nós. Uhum. A gente eu tenho sempre batido em quem tem poder. Eu não vou encher o saco do fulano que trabalha aqui na rua, da pessoa que está ali. Sim, para mim, a mobilização popular ela tem que dar o apoio, mas a gente precisa de lideranças em vários lugares diferentes. E eu não percebo isso aqui, principalmente da CNBB que já se manifestou favoravelmente sobre vários assuntos dentro do, enfim, marxismo cultural, ideologia comunista, tudo isso daí, mas com relação ao Supremo Tribunal Federal, é um silêncio estarrecedor. Bom, você está pedindo que a vaca voe, entendeu? Você está pedindo o impossível. Ou seja, no estado atual, Marco, da CNBB, é você pedir que o sapo cante ópera, sabe? Não tem como. A CNBB se manifesta sobre qualquer assunto que lhe interesse, né? Por meio daquelas notas que ninguém dá bola, né? Só a claque normal, né? Mas nós não podemos dizer, porque, veja, tem uma questão aqui técnica, porque senão vai dar confusão na cabeça das pessoas. A CNBB, ela não faz parte da estrutura hierárquica da igreja, entendam. Tá? A CNBB ela é apenas, vamos dizer assim, uma espécie de um sindicato, né, que organiza os bispos no Brasil para que, em tese, eles façam as melhores ações em conjunto em prol dos católicos e dos brasileiros, em tese.
Mas a estrutura da igreja, oficialmente, vamos dizer assim, como ela é de fato, e assim funciona até hoje, é o Papa, que não deixa de ser bispo, né? É o primeiro entre todos, né? Entre os seus pares. Ele é o bispo de Roma e ele é o pontífice, mas ele também é bispo. Você tem o bispo na sua diocese, né, que tem jurisdição total e plena sobre sua própria imediata sobre sua diocese, o padre na sua paróquia e o fiel, que não é membro da hierarquia. Então, a CNBB, ela não teria e não tem poder para interferir na vida dos bispos. Não tem poder na norma, mas ela tem poder de facto, porque ela pode exercer pressão de conjunto e pressão de pares, como de fato exerce. E aí nós temos um problema. Existe no Brasil eu posso apontar aí cerca de 25% a 30% de bispos que são bons, comprometidos, sérios, etc. e tal. O problema é que esses bispos sofrem de problemas com o próprio clero, que muitas vezes é refratário, ou seja, um clero mais liberal, comunista, etc., boa parte deles. Ou então, se eles não têm problema com o próprio clero, que daí não tem apoio para agir, eles têm problema com a CNBB ou com a própria estrutura do Vaticano, que também pode retalhá-los, como já aconteceu com vários outros bispos recentemente. E também tem um aspecto de que muitas vezes o bispo faz o cálculo, Marco, ou seja, do tipo, quanto isso vai custar para os fiéis? Ou seja, se eu entrar num embate, né, com um ministro ou com um X, né, questão social, político, né, quanto isso vai me custar? Bispo do bem ou bispo do mal, não interessa, eles fazem sempre esse cálculo, o que qualquer pessoa sensata faz. Agora, eu concordo com você que é realmente assustador que estes bispos, e aí falo de todos, né, não usem e parece que não identificam de fato, o Paulo também vai saber dizer isso, o tamanho do poder que um bispo tem. Se, por exemplo, os bispos do Brasil hoje, na próxima eleição, vamos dizer em 2026, se reúnem, né, a CNBB lá se reúne, todos os bispos do Brasil, eles sempre se reúnem depois da Páscoa, né, se reúnem lá depois da Páscoa em Aparecida e assinam uma carta em comum que diz o seguinte: olha, nas próximas eleições de 2026, quem votar em candidato que promove as pautas ideologia de gênero, aborto, aumento do controle da vida do cidadão, isso e tal, desarmamento, todas as pautas contrárias à fé, doutrina, etc. da igreja, esses fiéis serão excomungados e afastados dos sacramentos. Se estes bispos fazem isso, os comunistas não ganham um voto. Pio XII fez isso nos anos 40, depois da Segunda Guerra, quando os comunistas estavam subindo ao poder, iam ganhar as eleições, o Pio XII fez um decreto: quem votar e colaborar com os comunistas é excomungado, porque os comunistas não ganharam voto. Ou seja, a igreja tem muito poder de influência, muito, mas esses bispos ou são acovardados, ou não têm medo, ou não conhecem o poder que tem, né? Ou nunca exerceram para ver o poder de fato Isso é muito louco, isso que você fala é muito louco, não conhecem o poder que tem. Isso eu acho sensacional, porque é uma crítica que eu faço para vários senadores que se dizem aí de direita e tal, que estão do nosso lado, mas que não conseguem exercer. Eu falo, né? Existem gabinetes e gabinetes no Senado Federal. O fato de você ser senador não quer dizer que você é um entre 81.